como de costume. Hoje nós temos lanchonete. Hoje tem lanchonete, hoje. Então, a gente já sabe que a renda é toda revertida aqui dos trabalhos da casa, falando em interdição dos trabalhos. Além do que, é comida saudável. Pode comer cimeira, tudo ali, muito bem preparado, light, sem dúvida, fluidificado. Né? Então vamos fazer um pouquinho lá de fazer nossa presença lá. Como de costume, sim, perdão. Nós temos aqui, começando às 7 horas, todos os sábados, o curso de Espiritismo. Nós estamos dando início aqui ao curso básico de Espiritismo com o Livro dos Espíritos. Já está na quarta aula, quinta aula. E não importa, a gente quer aprender em qualquer momento do estudo, tá bom? Dá para todo mundo acompanhar. Tem uma apostila aqui sendo vendida na livraria, procura curso. E o custo dela é só para cobrir mesmo a própria impressão. Vale a pena, a gente chega uma horinha mais cedo, senta aqui, conversa, já vem de lá para cá. Tá joia? Vamos fazer uma leitura rápida aqui do livro Pão Nosso. Em seguida a prece e após a palestra da nossa. É do livro Pão Nosso. Má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entoniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza do coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue as obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Entregue as obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então, com essa breve leitura, nós pedimos ao nosso Senhor Marconi, faça a nossa prece de leitura. Fechamos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao nosso irmão Jesus. Vamos conversar um pouco com ele. Senhor Jesus, que tenhamos, Senhor, a capacidade de amar, mesmo que haja dificuldades e não haja reconhecimento para isso, Senhor. Que possamos amar nossa família que o Senhor nos deu, mesmo que durante a nossa existência com ela haja momentos de tristeza e de dificuldades. Que tenhamos, Senhor, a capacidade de ser otimista, mesmo que haja instantes de tristezas e de desacertos. Que tenhamos, Senhor, a capacidade de fazer amigos, mesmo que com o tempo, Senhor, eles afastem de nós. E que tenhamos, Senhor, várias outras capacidades para que possamos sentir verdadeiramente teus filhos. E diante deste momento, Senhor, que lembramos mais de Ti, que reconhecemos como nosso Mestre, Senhor, nos alimenta, Senhor, cada vez mais com a Tua misericórdia, para que possamos criar em nossa alma a serenidade, a
fraternidade, o amor, principalmente ao próximo. Que tenhamos, Senhor, diante dos teus ensinamentos, que acalentam a nossa alma, que felicita o nosso coração, que possamos, Senhor, com isso, sentir verdadeiramente teu Filho. Tu disseste para todos nós que nenhuma ovelha será perdida. E com essa certeza, Senhor, sentiremos muito mais felizes, para que possamos exercer a nossa existência atual com mais sabedoria, mais firmeza e mais amor. Sendo assim, Senhor, fica conosco, agora hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus filhos, se não ajudar, nós vamos começar a ter palavra para a nossa necessidade. Boa noite a todos e a todas. E é sempre uma alegria voltar ao Asas e reencontrar tantos amigos. E no último dia 11, nós, os espíritas, lembramos de uma data muito significativa para todos nós. O 11 de abril marca para todos nós o retorno do querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes ao plano causal, ao mundo imaterial, de onde todos nós procedemos e para onde todos nós retornaremos num determinado momento, quando formos convocados ao retorno. E para nós lembrarmos um pouco de Dr. Bezerra de Menezes, da importância que esse espírito tem para a pátria brasileira, nós vamos recuar um pouco no tempo e vamos recuar há cerca de 2000 anos atrás. Vamos voltar a uma figura que entra para os evangelhos nas narrativas de Lucas, capítulo 19, quando em uma de suas viagens, nas suas pregações, Jesus dirige-se à cidade de Jericó. Jericó, na época em que o mestre esteve aqui corporificado, era uma cidade que estava vinculada ao mundo das finanças. Seria a Nova York dos tempos antigos. Jericó era um centro de comércio, era um centro financeiro, e lá vivia um homem muito conhecido na cidade, mas muito mal visto por todos, por ser o chefe dos cobradores de impostos. E se até hoje a gente ainda se rebela contra o leão, imagine há 2000 anos sem a doutrina espírita. E esse homem chamava-se Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura física, mas Chico Xavier dizia que Emmanuel, certa feita, havia dito a ele que já na época de Zaqueu, já na época de Jesus, Zaqueu tinha forte propensão ao bem, porque ele era um cobrador de impostos, mas ele era um homem justo. Ao contrário dos cobradores de impostos daquela época, ele não costumava cobrar valores extras ou se envolver em desmandos de nenhuma natureza. Era mal visto, porque era funcionário da coroa romana e os judeus estavam sob o jugo de Roma naqueles dias. E Zaqueu, sabendo que Jesus estava nas cercanias de Jericó e que entraria em Jericó, corre e sobe num sicômoro, uma árvore de fronde espessa, bastante alta, imaginando que veria Jesus, porque no seu coração existia uma profunda sede
de encontrar uma resposta. A resposta do que daria sentido à sua vida. Porque todos os bens que havia conquistado com o seu trabalho como cobrador de impostos não lhe davam as respostas, a saciedade espiritual que ele desejava. Zaqueu tinha sede de Deus. Zaqueu sentia necessidade de encontrar aquele mestre, cujas notícias lhe haviam feito vibrar de forma diferente a emocionalidade. Zaqueu sobe no sicômoro. Quando vem aquela multidão acompanhando o divino Rabi, Zaqueu é tomado de surpresa quando, embaixo da copa do sicômoro, Jesus ergue os olhos e diz: desce daí, Zaqueu. Importa que hoje eu sei na tua casa. Zaqueu desce afobado, ainda conseguiu descer, se fosse eu tinha caído, corre adiante do mestre para preparar uma recepção digna do Messias. Jesus adentra a casa de Zaqueu, conversa com aquela família e com aquele homem que tinha uma profunda sede da vida, dessa vida que se eterniza. E em dado momento, Zaqueu lhe diz: mestre, doarei metade dos meus bens aos pobres. E se alguém lesei de alguma maneira, e a multidão que acompanhava Jesus havia adentrado também a casa de Zaqueu. Então ali estavam muitos daqueles de quem Zaqueu tinha se feito o cobrador de impostos. E ele diz: se alguém lesei, restituirei 4 vezes mais. E diz-nos Joana de Ângeles que ninguém ergueu a mão para reclamar o ressarcimento. Então isso nos fala de um espírito que há 2000 anos, envergando as vestes de um chefe de cobrador de impostos, que era um cargo de alto coturno na governança da época, se mantinha ilibado diante daqueles mesmos que o criticavam pelo posto que ele ocupava. Zaqueu, então, doa metade dos seus bens aos pobres, deixa a outra metade para o sustento de sua família, com quem ele tinha uma responsabilidade espiritual e moral, e passa a seguir Jesus, não na calada da noite, mas ao sol em pino do meio-dia. E nós vamos encontrar no livro de Ivone do Amaral Pereira, psicografia do espírito Leon Tolstói, intitulado Ressurreição e Vida, uma narrativa belíssima. É o primeiro capítulo dessa obra, intitulado O Reino de Deus, em que Leon Tolstói, querendo entender, pouco tempo depois do seu desencarne, como amar de fato, porque Tolstói, apesar de todas as obras de benemerência, todos os escritos que ele havia deixado em prol do bem, em prol da divulgação das ideias de um Deus que é amor pleno, ele sentia que ele não havia feito tudo o que ele poderia fazer. E ele sai, ele narra nesse capítulo do livro Ressurreição e Vida, que ele sai pelo espaço imaginando. E ora, ele, quando pensa, ele plasma as paisagens do seu país, da sua Rússia querida, o gelo, as casas. Mas em determinado momento, enquanto ele medita como amar com mais profundidade, como doar-se mais amorosamente aos irmãos do caminho, como minorar a dor do próximo, ele se sente arrebatado por uma suave energia que ele não consegue resistir e é arrastado mentalmente para um local de um azul muito tênue, muito claro. E ao longe ele vê um homem ainda jovem, mas vestido
à moda dos judeus da época de Jesus. O rosto fino, comprido, é um homem de baixa estatura. O queixo com uma barbicha escura. E ele vê que em torno desse homem que fala, estão sentados outros que se assemelham a discípulos que lhe bebem as palavras de amor, de paz. Ele se aproxima, ninguém estranha a sua presença, porque ele é aceito naquela assembleia pelo processo bendito da sintonia de sentimentos, de desejos. E sintonizado com o padrão vibratório daquele grupo, Leão Tolstói se aproxima e percebe que está diante de Zaqueu. Aquele espírito retorna a quase 2000 anos e plasma a forma física que ele tinha quando ele encontra Jesus, naquele momento mágico, ele, em cima de um sicômoro, buscando erguer-se até a estatura de ver o seu mestre que passa. E ele escuta de Zaqueu a narrativa do que lhe aconteceu após aquele encontro com o mestre. E é o próprio Zaqueu que diz: segui com ele, não temi as autoridades, nem o opróbio dos que viviam comigo naquela época. Fui seguindo os passos do mestre durante o seu messianato. Naquele dia da crucificação, sofri profundamente a dor de ver o meu mestre injustiçado. Não tive a oportunidade de ouvir-lhe a palavra após a ressurreição. Não estava entre aqueles que eram os seus apóstolos, os seus discípulos. Tentei em vão aproximar-me. Ouvia todas as pregações de Pedro. Busquei os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Mas eu não lhes dirigi a palavra, porque eu acreditava que eles não me aceitariam. Equivocadamente. São palavras de Zaqueu. O tempo passa, até que um dia Zaqueu sabe a notícia de que um jovem chamado Saul, ou Saulo, que era uma das grandes esperanças da sinagoga, havia convertido-se às portas de Damasco num encontro maravilhoso com o sublime mestre. Saulo havia ido em busca dos cristãos que moravam em Damasco para dizimá-los, prendê-los. Era aquele mesmo Saulo que as notícias diziam que havia aprisionado Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que havia ordenado o apedrejamento de Estevão, que agora convertera-se às portas de Damasco em um jovem cristão. E ele busca a companhia de Paulo. E Paulo o convida a seguir nas pegadas do Mestre Jesus, pregando o seu evangelho. Zaqueu sabia decorada todas as palavras de Jesus. Ele havia bebido aquelas palavras da boca do divino Messias. Depois ele havia caminhado com os seus apóstolos, com os seus discípulos, ouvindo-lhes as narrativas cheias de ternura, cheias de emoção, cheias da saudade daquele amigo inesquecível, que lançava as redes ao mar junto com os pescadores, que nas noites estreladas sentava no terreiro da casa de Pedro, instaurando o primeiro evangelho no lar de que este planeta tem notícias. Ele sabia todas as passagens do evangelho e ele começa o seu trabalho de pregação. Um dia, Pedro, lendo o Velho Testamento, encontra numa das frases do rei Salomão que diz que se um trabalhador abandona o seu posto, é necessário ser substituído na obra do Senhor. Pedro, então, reúne os discípulos e os apóstolos. Entram em oração e a assembleia indica 2 nomes. Um
era um homem justo, conhecido como Barsabás. O outro é o nome de Zaqueu. Conta-nos Ivone do Amaral Pereira que, por voz direta, um fenômeno de voz direta, Jesus escolhe Zaqueu para ser agora um dos seus apóstolos. Judas ainda estava tentando recuperar-se daquela queda em que ele envolve-se num projeto que não era um projeto de traição, era um projeto de instauração do reino de Deus em definitivo. Mas ele se equivoca. Ele quer manobrar as forças políticas da terra para instaurar um reino que não vem com aparências externas, um reino que nasce no espírito de cada homem, de cada mulher, de cada um de nós. Judas, ainda afastado do colégio apostólico, porque não havia conseguido perceber-se e perdoar-se, é substituído então por Zaqueu. No momento do batismo, Zaqueu recebe um novo nome, Mateus. E surge a figura no cristianismo nascente de Mateus. E Mateus, em hebraico, significa presente de Deus. O presente que Zaqueu recebe naquele momento é a oportunidade de servir definitivamente ao Senhor de sua vida. E nós vamos encontrar esse Espírito caminhando a partir de então e fundando, junto com outros trabalhadores, nas terras do Oriente, trabalhos de beneficência. Essa escolha de Zaqueu ocorre poucos dias antes do fenômeno de Pentecostes. A escolha de Zaqueu, agora Matias, ocorre poucos dias antes do momento de Pentecostes, em que todos os apóstolos passam a falar em línguas estranhas, em línguas diferentes das suas. A morte de Mateus tem para nós um significado especial. Mateus é martirizado em uma fogueira. E nesse momento, nós vamos dar um salto e nós vamos reencontrar esse Espírito novamente vinculado aos trabalhos do Cristo, agora tendo sua personalidade retratada pelo Espírito Emmanuel no livro Ave Cristo. Essa obra que faz parte do conjunto de livros em que Emmanuel narra a trajetória de alguns espíritos, em alguns deles o próprio Emmanuel é personagem, vai nos trazer a figura de Quinto Varro, um nobre romano que, convertido ao cristianismo e sendo perseguido e tendo a sua vida, de certa forma, a tentativa de livrar-se dele por parte da própria esposa, que considera que ele enlouqueceu porque converteu-se ao cristianismo, ele assume a identidade de um dos cristãos primitivos mais queridos de quem lê Ave Cristo, que é a figura do irmão Corvino. Eles estão num navio, em viagem, e havia sido feita a encomenda para a morte de Quinto Varro, assassinado. A encomenda pela própria esposa, equivocada. E em um determinado momento, por um ato de providência celeste, o irmão Corvino dorme na cabine que deveria ser
de Quinto Varro e tem a sua vida ceifada, mas parte para o plano espiritual, envolvido pelo carinho do companheiro a quem ele muito ama. Quinto Varro estabelece a primeira obra de evangelização da infância no planeta Terra. Acolhe crianças órfãs que convertem-se em filhos espirituais e estabelece a primeira obra de evangelização no mundo. Séculos depois, no final do século V, século VI, nós vamos encontrar esse mesmo espírito reencarnando como o irmão Parmênios. Vale ressaltar que tanto na figura de Quinto Varro quanto na figura de irmão Parmênios, ele acaba morrendo pelo suplício no fogo. Depois nós vamos encontrar no livro Voragens do Pecado, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, o personagem Charles I de Bittencourt de La Chapelle, o médico extremamente bondoso, e é novamente o nosso querido Zaqueu, voltando ao proscênio terrestre, exercendo agora a medicina, como um médico dedicado a fazer a caridade, a cuidar não só daqueles que tinham condição de pagar pelos seus serviços, mas a todos aqueles que ele encontrava pelo seu caminho. Também o nosso querido Charles de Bittencourt de La Chapelle morre no incêndio onde são consumidas as terras de sua fazenda. Eu estou colocando todas essas personagens que são, na verdade, reencarnações do nosso querido Zaqueu e mostrando as sucessivas mortes pelo martírio no fogo, porque quando nós chegamos em Memórias de um Suicida, também psicografia de Ivone, através do Espírito Camilo, nós vamos encontrar uma informação extremamente interessante agora sobre a última reencarnação que tem-se notícias do nosso querido Zaqueu, que é a figura luminífera do doutor Bezerra de Menezes. Esse espírito que sobe ao sicômoro para encontrar-se com o mestre e a partir daí não separa-se mais do seu mestre em todos os momentos da sua história, quer seja no mundo causal, quer seja no mundo físico. Segundo Bezerra de Menezes, segundo o Espírito Camilo, no livro Memórias de um Suicida, tem junto com o Espírito Bittencourt Sampaio a responsabilidade de implantação do espiritismo evangélico nas terras do Brasil. O espiritismo, na sua feição evangélica, é, na verdade, o cristianismo redivivo. Porque nós sabemos que a nossa doutrina, ela tem um tríplice aspecto. Ela é ciência, porque é possível a comprovação dos fenômenos mediúnicos. Ela é filosofia, uma filosofia que responde às questões magnas do homem de todos os tempos. De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo de estarmos aqui? Todas essas respostas a doutrina dos Espíritos nos trazem na sua feição filosófica, mas é uma ciência e uma filosofia que servem de base para a construção de um edifício de uma religiosidade que nos conecta de volta à essência do que nós somos, espíritos imortais, e nos fazendo perceber que não somos um corpo carnal, transitório, mas que somos seres imateriais, seres espirituais, filhos de Deus, imortais, nos coloca numa nova perspectiva de análise dos problemas do mundo, de análise da dor, de análise dos problemas com que nos defrontamos, de análise das posições que ocupamos na sociedade, de análise dos problemas e das soluções que as famílias nas quais estamos inseridos nos convocam.
esse tríplice aspecto, o doutor Bezerra de Menezes conseguiu caminhar por todos eles com maestria. Fez-se médico, mais uma vez, e, fazendo-se médico, ele é responsável também por toda a implantação do espiritismo evangélico na pátria do Cruzeiro, junto com o espírito Bittencourt Sampaio. E aí nós começamos a pensar agora na atuação de Bezerra de Menezes. Bezerra viveu numa época em que as doutrinas de Comte, as doutrinas materialistas, estavam ganhando vulto. E ele, como homem culto, havia lido um pouco de tudo, até que um amigo seu, também médico, lhe presenteia com o Livro dos Espíritos. Bezerra morava a cerca de 1 hora de bonde entre o seu local de trabalho e a sua residência, que ficava na Tijuca. E entrando no bonde, puxado a animais a cavalos, ele sabia que seria uma longa viagem. O livro está dentro da bolsa e ele pensa: não vou para o inferno só por ler um livro. Abre o Livro dos Espíritos e defronta-se com uma nova filosofia que para ele não parece nada estranho. Parecia que já havia lido, já havia tomado conhecimento de todos aqueles saberes. Ele debruça-se sobre a leitura do Livro dos Espíritos, começa a ler, a estudar as obras de Kardec, e esse período é um período preparatório para quando ele assume perante a sociedade que é espírita. A sua família, os irmãos, acham que ele perdeu o bom senso. Mas nada disso abala a decisão de Bezerra de Menezes de seguir com a doutrina dos espíritos. Bezerra atuava como doutrinador no chamado Grupo Ismael, que ele acaba, e esse Grupo Ismael, por obra de Bezerra de Menezes, acaba fundindo-se a então nascente Federação Espírita Brasileira, da qual ele é um dos dirigentes. Como doutrinador, ele cuidava também da parte científica, da análise pormenorizada das comunicações, dos processos que se desenvolviam nas reuniões mediúnicas, onde ele atuava como doutrinador. E ele percebe um fato curioso: um grande número de irmãos que eram atendidos no Grupo Ismael, agora vinculado à nascente Federação Espírita Brasileira, compunham-se de desencarnados que haviam sido incendiários no passado. E Bezerra de Menezes resolve então, já frequentando o que nós conhecemos hoje como Federação Espírita Brasileira, criar um centro espírita que dedica-se até hoje, no Rio de Janeiro, ao atendimento desses irmãos desencarnados que eram incendiários no passado. É o Grupo Espírita Regeneração, que foi fundado em 18 de fevereiro de 1891, estando, portanto, hoje com 127 anos de atuação no Rio de Janeiro. Esse grupo resgatou muitos incendiários do passado, que hoje são trabalhadores da própria instituição. E aí a gente vê uma coisa interessante: alguém que passa por sucessivas reencarnações sendo martirizado no fogo, sendo condenado à fogueira, ou quando esteve encarnado como o Dr. Bittencourt de La Chapelle, morrendo por um incêndio na sua propriedade agrícola, retorna agora como Dr. Bezerra de Menezes e funda um grupo para atender aqueles que foram incendiários no passado. Nesse período, nós vamos dar uma pequena pausa e vamos voltar um pouco, para entender qual é o papel de Bezerra de Menezes, de fato, na terra do Cruzeiro. E para isso nós vamos nos socorrer de um livro
intitulado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando eu ainda era muito jovem, eu li esse livro. E alguém no movimento espírita me disse assim: mas você está lendo esse livro para quê? Esse livro é muito fantasioso. Esse livro não é fantasioso. Esse livro é escrito por um cronista. E como é escrito por um cronista, Humberto de Campos, ele traz o traço, ele traz a maneira de escrever de um cronista. Mas ele traz dados que são coletados nos arquivos do mundo maior. Ele é preciso ser lido como você leria uma crônica que narrasse o momento político que nós vivemos hoje, sem fugir aos fatos, mas com as tintas de um cronista. Nós não podemos pedir que Humberto de Campos escreva como Emmanuel, ou escreva como um cientista, que foi André Luiz. Cada um dá aos seus escritos o tom da sua maneira própria de narrar os fatos. E é no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nós vamos encontrar que quando está terminando o primeiro reinado no Brasil, Ismael, o nosso mentor espiritual, reúne-se no plano espiritual e ele reúne no espaço uma assembleia composta por espíritos venerandos, espíritos de alta envergadura. E ele informa que essa assembleia está sendo convocada porque nestes 100 anos, os 100 anos a partir do final do primeiro reinado, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir e que serão marcados por dores, por morticínios em toda a crosta planetária. Os 100 anos que seriam necessários para a preparação dos 100 anos seguintes, culminam com o momento de transição planetária. São 200 anos após o primeiro reinado. E é nesse momento que Ismael também diz que nesses 100 anos, ou melhor, nesses 100 anos que serão preparados naquele intervalo de 100 anos, é necessário amparar o coração dos homens, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual. Ora, se nós lembrarmos, a árvore do Evangelho ainda não havia sido transplantada para as terras brasileiras. O marco do transplante da árvore do Evangelho para as terras do Brasil se dá em 1883, quando, com a desencarnação da doce Gabi, Gabriele Amélie Boudet, o senhor Elias da Silva lança no Brasil o primeiro volume da revista O Reformador. É esse o marco do transplante da árvore do Evangelho. É o primeiro movimento de divulgação em massa do Espiritismo nas terras do Brasil. E é nesse momento, quando Ismael se reúne, programando o socorro aos corações que serão fragilizados pelas dores, pelos momentos difíceis. E o que nós presenciamos hoje na crosta planetária são momentos muito difíceis. O número de companheiros nossos que estão mergulhados nas síndromes do pânico, na depressão, nos distúrbios de toda ordem, sem o socorro da doutrina que esclarece que nós continuamos vivos após o abandono do corpo físico, sem a palavra de apoio, sem a mão que se estende, não para julgar, mas para socorrer, para amparar. O número de irmãos nossos que cometem suicídio hoje no planeta vem aumentando em proporções alarmantes, principalmente entre crianças de 10, 11 anos e jovens de até 25, 28 anos. As dores, os morticínios,
as guerras declaradas, como os nossos companheiros da Síria, que são nossos irmãos, em resgate, sem dúvida, porque cada um reencarna onde necessita reencarnar. Mas não podemos negar a eles a nossa prece, para que esses momentos de dor possam ser abreviados. E que, se não puderem ser abreviados, que eles não percam os frutos desse momento doloroso, mas também as guerras não declaradas, como o nosso querido Rio de Janeiro, que encontra-se num movimento de violência sem precedentes. Nós não podemos negar a nossa prece aos que sofrem. Foi para isso que Ismael dirige-se a um dos dedicados e fiéis discípulos de Jesus e lhe diz: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. E fala sobre todas as dificuldades que aquele espírito, que outrora foi Zaqueu, iria encontrar agora como Bezerra de Menezes. Pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho da verdade e da vida. E daí a algum tempo, em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, atual Jaguaretama, no Ceará, em pleno sertão cearense, nasce o pequeno Adolfo, aquele menino que cresceria e que mudaria a história do Espiritismo nas terras do Brasil. É ele que vem e que, num momento muito difícil para a Federação Espírita Brasileira, quando as lutas mesquinhas estão quase que provocando um rompimento entre aqueles que deveriam ser reconhecidos por muitos se amarem, é ele que as vozes dos céus dizem: chamem Bezerra, está no momento dele assumir o seu trabalho. E é então que Elias da Silva bate à porta de Bezerra e diz: vem, Bezerra. Na reunião mediúnica foi dito que tu deverias assumir a direção da Federação Espírita Brasileira. Ele assume, pacifica os ânimos, acalma os mais revoltados, dirige os destinos da Federação Espírita Brasileira de 1889 até 1900. No final de 1889, ele sofre um AVC, um acidente vascular cerebral, e passa 3 meses paralisado. Dizem os seus biógrafos que apenas os seus profundos olhos azuis davam sinais da sua lucidez. Os pobres que o visitavam colocavam embaixo do seu travesseiro as pequenas moedas da sua gratidão. E lágrimas grossas escorriam daqueles olhos, que reconheciam naquele gesto dos que nada tinham o desejo de auxiliar aquele que havia passado fome, necessidade, porque tudo doava para os que lhe buscavam. Contam os seus biógrafos que, certa feita, em um dos seus consultórios, ele foi buscado por uma mãe com um filho. O menino com febre alta, muito doente. Dr. Bezerra examina,
prescreve a medicação, mas percebe que em boa parte aquele menino tinha fome. Ele estava em profundo estado de desnutrição. E diz à mãe: é necessário alimentá-lo, é necessário dar-lhe o medicamento. A mulher cai em pranto e lhe diz: mas como, doutor? Lá em casa não há nada que comer. Ele põe a mão na cabeça, eleva o pensamento e quando olha, vê a própria mão sob o birô, sob a sua bancada de trabalho, o seu anel de formatura. Ele retira, entrega àquela mulher e diz: vai, compra os medicamentos que precisas e diz ao farmacêutico que te devolva o valor que sobrará do preço desse anel e compra alimento. Bem, por 2 vezes ele doou o próprio anel, porque em uma das vezes, quem recebeu o anel como pagamento devolveu a Dr. Bezerra e ele novamente doou. Certa feita, indo sair para o trabalho, a sua esposa olhou para ele e disse: não temos nada para comer hoje. E ele disse: tem calma, vamos esperar. E foi trabalhar. Quando ele retornou para casa no final do dia, entrando em casa, a esposa lhe diz: mas o que fizeste? Por que exageraste tanto? E ele diz: exageraste? O que eu fiz? Ela diz: mandaste deixar tanta comida aqui que veio de carroça. Não tem onde guardar. E ele disse: mas eu não mandei comida nenhuma para casa. Não se sabe como essa comida chegou, mas ela chegou. De outra feita, Dr. Bezerra socorria um aqui, outro acolá. E esse homem, que ficou conhecido como médico dos pobres, entre os necessitados, entre todos, exerceu cargos políticos, foi exímio escritor, tendo escrito inclusive um tratado de psiquiatria, porque um dos seus filhos, num processo de resgate do passado, teve as faculdades mentais obliteradas e desencarnou ainda muito jovem, vitimado pela doença mental. No dia 11 de abril de 1900, os olhos de Dr. Bezerra deixam de brilhar aqui na Terra. Abrem-se no mundo causal. Mas no dia 12 de abril, o seu sepultamento ocorre por volta das 14 horas e constam nos anais da Federação Espírita Brasileira que o dia 12 de abril era o dia de reunião mediúnica no grupo onde Dr. Bezerra havia sido doutrinador durante toda a sua estada no nosso órgão federativo. Os companheiros se reúnem, entristecidos, saudosos, quando o companheiro Antônio Luiz Saião profere a prece de abertura dos trabalhos daquela noite. E o médium Frederico Júnior diz: não podia ser diferente. Bezerra foi recebido pela Virgem no plano espiritual e Celina está descendo com ele para a nossa reunião. Bezerra de Menezes comparece no dia do próprio sepultamento do corpo físico à Federação Espírita Brasileira, acompanhado de Celina, a doce mensageira de Maria Santíssima, de um séquito de espíritos angélicos, crianças que trazem flores e distribuem entre os presentes. Bezerra sorrindo, dirige-se, através do médium Frederico Júnior, aos presentes naquela reunião. Antes de sua chegada, o médium descreve o panorama que vê no plano espiritual. Estão presentes, no acolhimento a Bezerra de Menezes, o apóstolo Pedro e Maria Madalena.
Ismael beija Bezerra na fronte. E Bezerra beija a mão de Santo Agostinho, o seu mentor espiritual. Bezerra dirige-se, então, pela psicofonia de Frederico Júnior, ao companheiro Antônio Luiz Saião e diz: é tua, Saião, a responsabilidade de dirigir o grupo daqui por diante. Mantenha a disciplina no estudo do Evangelho. Um grupo mediúnico não pode prescindir do estudo do Evangelho, das obras mediúnicas, das obras como o Livro dos Espíritos, como as obras subsidiárias que nos são trazidas pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda, pelo próprio Manuel Filomeno de Miranda. Mas não pode prescindir do Evangelho, porque é no estudo do Evangelho que nós adoçamos o lobo que ainda trazemos dentro de nós mesmos do passado. E dirigindo-se ao companheiro José Ramos, diz: cuide da desobsessão. E dirigindo-se ao próprio médium, Frederico Júnior, lhe diz: se você soubesse, amigo Frederico, o quanto os médiuns são importantes, você não faltaria ao trabalho. Frederico, tu és médium, tu és doente, vem adocicar a tua alma no Evangelho. Essas mensagens não são só para Saião, para José Ramos, para Frederico Júnior, são para todos nós. Bezerra trabalha desde o seu encontro no sicômoro com Jesus, pela evangelização do mundo. Quando ele completa 50 anos da sua desencarnação, ele é conduzido por um séquito espiritual a um grande salão, onde uma homenagem se faz a ele. Um coro de crianças canta. Leon Denis, o grande poeta do Espiritismo, saúda Bezerra em nome dos espíritos espíritas de todas as pátrias. O querido espírito Viana de Carvalho faz a saudação a Bezerra em nome dos espíritos espíritas das terras do Cruzeiro. Em seguida, abre-se do céu uma nesga de luz e o espírito Celina materializa-se na Assembleia e diz: Bezerra, trago para ti uma mensagem de Maria Santíssima. Tu tens autorização para escolher viver em qualquer um dos planetas mais evoluídos que a Terra, do nosso sistema solar. Escolhe, Bezerra, para onde desejas ir. Tu tens mérito para isso. E Bezerra olha para Celina e diz: minha filha, se algo posso pedir à Mãe Santíssima, é que ela rogue a seu filho Jesus, me permita permanecer nas terras do Cruzeiro, lutando pelos meus irmãos. Enquanto um só brasileiro estiver em sofrimento, eu não poderei ser feliz. Momentos depois, nos céus daquele ambiente espiritual, uma mão surge e escreve num fenômeno mediúnico para nós ainda inatingível: a tua solicitação foi deferida. Permanece nas terras do Cruzeiro. Vão mais de 100 anos da partida de Dr. Bezerra. Ele traz, através da querida Marlene Nobre, para as terras do Cruzeiro inicialmente, as associações médico-espírita, com a função de trazer ao mundo uma medicina que não cuida mais apenas do corpo físico, mas que se desdobra, se amplia, que compreende no ser humano encarnado um projeto transitório de crescimento espiritual e que busca instaurar, não mais nas terras do Cruzeiro, porque já ganhou o mundo, uma medicina do futuro, a medicina da era do Espírito. É nessa perspectiva
desse espírito que hoje não trabalha só pelo Brasil, pela terra do Cruzeiro, mas que é hoje festejado em todas as terras das Américas, na Europa, como esse espírito que, tendo subido no sicômoro, buscando encontrar o seu mestre, o encontrou e teve a coragem de dulcificar o próprio coração para seguir amando, e que nos ama, que continua exercendo essa medicina bendita do amor e nos curando os espíritos combalidos, nos indicando os roteiros luminosos que devemos seguir nos nossos calvários pessoais para esse encontro bendito com o amor, na plenitude do amor de Deus. Que nós possamos, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de lutas ásperas, ter a certeza que Dr. Bezerra de Menezes abriu mão de mundos muito mais felizes para prosseguir conosco, nos amparando, nos amando e nos conclamando a seguirmos com Jesus sobre as luzes meridianas da doutrina dos Espíritos, ao encontro de nós mesmos e de Deus, nosso Pai, que nos ama. Muito obrigado pela noite de hoje, pela oportunidade de pensar, de falar sobre esse Espírito que tanto tem feito por todos nós. Que Jesus nos abençoe. Então, meus irmãos, agradecidos pelas palavras da nossa irmã Cibele, que veio nos trazer a história desse grande momento espirituoso para nós, Bezerra de Menezes. Nós renovamos Jesus, o nosso desejo de estarmos sempre contigo.